Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. E hoje nós vamos refletir juntos no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 25. Mas antes de ir para a reflexão, deixa aqui o seu like, é só clicar no joinha. E para você que não está inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. E venha fazer parte da família Despertai. Vamos para a nossa reflexão? Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 25. Essas palavras, elas foram pronunciadas pelos discípulos de Jesus durante uma grande tempestade na Galiléia. Para compreendermos toda a riqueza desse evangelho, nós vamos precisar voltar no contexto em que ele aconteceu. Depois de um dia inteiro ensinando as multidões e realizando milagres, Jesus pede aos discípulos que atravessem o lago. Eles entram no barco. Alguns daqueles homens eram pescadores experientes. Eles conheciam muito bem aquele mar. Eles sabiam navegar, eles sabiam enfrentar ventos, mas de repente surge uma tempestade tão violenta que as ondas começam a invadir o barco. Na região da Galileia, isso era algo comum. O lago está cercado por montanhas e ventos fortes podiam surgir inesperadamente, transformando um passeio tranquilo em um grande perigo. Mas existe um detalhe que chama a atenção. Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus simplesmente dormia. À primeira vista, até parece estranho. Como alguém consegue dormir em meio a uma tempestade? São Mateus, ele nos mostra algo aqui muito profundo. O sono de Jesus, ele não demonstra falta de preocupação. Ele revela a sua confiança absoluta no Pai. Enquanto os discípulos olhavam apenas para as ondas, Jesus permanecia em perfeita paz. Então eles fazem uma oração curta, mas extremamente sincera. Senhor, salva-nos. Não era uma oração preparada, não era um discurso bonito, era um grito de quem reconhecia que sozinho não conseguiria vencer aquela situação. E talvez essa seja uma das orações mais verdadeiras da Bíblia, porque muitas vezes, quando tudo parece estar sob controle, nós esquecemos de Deus. Mas quando a tempestade chega, descobrimos o quanto precisamos dele. Quantas tempestades existem hoje? Talvez não sejam tempestades no mar, mas tempestades dentro da alma. Problemas familiares, ansiedades, doenças, luto, desemprego, escassez, dificuldades financeiras, crises no casamento, relacionamentos tóxicos, insegurança quanto ao futuro. Todos nós enfrentamos tempestades e muitas vezes nós sentimos exatamente o que os discípulos sentiram: medo, incerteza, a sensação de que o barco da nossa vida está afundando. Talvez o detalhe mais bonito desse evangelho seja justamente este. Os discípulos, eles não abandonaram o barco. Eles correram até Jesus. Essa é a diferença. Eles poderiam ter tentado resolver tudo sozinhos. Eles poderiam ter simplesmente desistido.
mas eles escolheram procurar o Mestre. E isso vai mudar tudo. Logo em seguida, Jesus então pergunta: Por que tendes tanto medo, homens de pouca fé? Essa pergunta não é uma repreensão severa. Esta pergunta é um convite. Jesus quer que os discípulos compreendam que a sua presença vale mais do que qualquer tempestade. Depois disso, ele se levanta, repreende os ventos e o mar e faz-se uma grande calmaria. Perceba, Jesus não impede que a tempestade aconteça, mas mostra que ela nunca está acima do seu poder. Essa continua sendo uma verdade para os nossos dias. Seguir Jesus não significa viver sem dificuldades, mas significa atravessar as dificuldades com Cristo dentro do barco. Quando Ele está presente, o medo não precisa dirigir a nossa vida, porque a última palavra nunca pertence à tempestade. A última palavra, ela pertence a Deus. Aqui em Mateus 8, versículo 25, nós aprendemos que todos enfrentamos tempestades ao longo da vida. Todos nós. Até pessoas de fé, elas podem sim sentir medo. A diferença é, se Jesus está no barco, ele vai cessar, seja o que for que esteja te causando este medo. Nós podemos aprender que a oração mais poderosa é aquela que nasce de um coração sincero. E que quando colocamos Jesus no centro da nossa vida, nenhuma tempestade tem a palavra final. Talvez hoje você esteja vivendo uma dessas tempestades. Talvez sua oração seja exatamente esta: Senhor, salva-me. Se for assim, saiba que Jesus continua entrando nos barcos de quem o chama. Ele continua acalmando os corações. Ele continua fortalecendo quem perdeu as forças. Ele continua trazendo a esperança para quem pensa que tudo acabou. Talvez o milagre que você espera não aconteça no tempo que você deseja. Mas uma coisa é certa: se Cristo estiver no barco da sua vida, você nunca enfrentará a tempestade sozinho. Por isso, não olhe apenas para as ondas, olhe para aquele que tem poder sobre elas. Porque a presença de Jesus, ela é maior do que qualquer medo. Que hoje nós possamos confiar mais, rezar mais e lembrar que mesmo quando parece que Deus está em silêncio, Ele continua presente. Despertai! E no momento certo, a voz de Deus acalmará toda tempestade. Que Deus te abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus projetos, seus sonhos. Eu sou Rosimeire Caetana e se você puder deixar aqui o seu like, é só clicar no joinha. Se você não estiver inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. E compartilhe este vídeo. Quem sabe que com este vídeo você vai acalmar a tempestade na vida de alguém. E deixe aqui nos comentários, Senhor, salva-nos. Um grande abraço e fique com Deus.